A graça e a paz. Amém, irmão? Você está feliz de estar aqui na casa do Senhor? Você crê que você vai sair com a resposta que você precisa? Então dá um aplauso aí. Que alegria estar aqui com o pastor Marinho. Pastor Marinho é um amigo que Deus nos reconectou. E sempre que a gente deixa de se falar, a gente dá um jeito de voltar a se falar de alguma forma, ou para falar de futebol, ou para falar do suco da... O problema é que eu sou vascaíno e a gente não tem muito assunto para falar sobre futebol. Mas eu estou aqui com uma alegria muito grande, com o coração pulsando para transmitir algo que Deus colocou no nosso coração nessa noite. Como ele disse, eu sou pastor da comunidade evangélica da Zona Norte, uma igreja, uma paróquia ali em Vila Isabel, fica na rua Hipólito da Costa. Estou ali há 16 anos, e há 2 anos nós fundamos uma escola, eu e minha esposa, o Instituto Educacional Propósito, que é uma escola radicalmente cristã. Na verdade é uma escola confessional, é diferente de uma escola cristã, é uma escola confessional. A pessoa quando entra já sabe que ela vai ter que declarar que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da sua vida, e tudo vem dele, por meio dele, para ele. A matemática não é matemática sem Jesus, o português não é português sem Jesus, a ciência não é ciência sem Jesus, né? E estamos no nosso 2º ano, temos por enquanto até o 2º ano do ensino fundamental, e ano que vem, para a honra e glória do Senhor, nós vamos ter até o 7º ano do ensino fundamental. A ideia é ter uma faculdade. Não sei se eu vou conseguir, né? A idade já não me permite tanto. Eu sou novinho assim porque eu tomo suco que o pastor Marinho vende, me deixa rejuvenescido, e a graça de Deus me dá vida todos os dias. Sou casado com a mesma mulher há 32 anos. Minha esposa, a pastora Marisângela, que quinta-feira, eu já ia falar amanhã não, quinta-feira, dia 21, ela vai estar fazendo alguns anos. Eu não posso dizer quantos anos ela vai fazer, porque se ela estiver assistindo isso aqui, vai falar: você casou em toda idade lá? Então, deixa que eu fico velho e ela continua não. Temos 2 filhos, o Pedro, que já está casado há 5 anos, que me deu uma neta, a Manuela, e a Júlia, que fez 1 ano de casada agora. E sou um prisioneiro do amor de Cristo, condenado à prisão perpétua. Eu não quero me livrar desse imenso amor de Jesus. Amém? Abra sua Bíblia, por favor, no 2º livro dos Reis, capítulo de número 4. Eu não vim trazer nenhuma grande revelação da palavra, pelo contrário, eu acho que eu vim aqui apenas lembrar você algumas coisas que você já conhece. Como diz um pastor amigo meu, pastor Eduardo Dutra, eu vim tirar uma poeirinha do conhecimento que você já tem da palavra e desse texto. Espero poder cooperar para que a sua noite seja uma noite profética. Eu quero dizer para você, eu também sou músico, e ambientes como esse que nós estamos aqui nessa noite, palavras simples acabam se tornando decretos sobre a nossa vida. Então, todo ambiente profético, você não pode perder a oportunidade de liberar uma palavra, porque palavras simples em ambientes proféticos acabam se tornando um decreto sobre a mim e sobre a sua vida. Então, num ambiente da adoração, se você precisa de uma cura, você diga assim: eu serei curado, e essas simples palavras se tornam um decreto. No ambiente de adoração, se você precisa que uma porta se abra, diga: a porta vai se abrir. E no ambiente profético, simples palavras se tornam um decreto. Amém? Porque Deus ama em pegar simples palavras de adoradores e tornarem um decreto, transformarem um decreto. E esse lugar é um lugar profético, e palavras se tornarão decretos nessa noite. Amém? Amém? Você crê nisso? Diga glória a Deus. 2º livro dos Reis, capítulo 4, verso 1 ao verso 7, diz assim: e uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, o teu servo morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor.
Então veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. Eliseu lhe disse: o que te hei de fazer? Declara-me o que é que tens em casa. E ela disse: a tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai e pede para ti vasos emprestados, vasilhas, em algumas traduções, a todos os seus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, derrama o azeite em todos aqueles vasos e põe à parte aquele que estiver cheio. Então partiu ela dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhes traziam os vasos e elas enchiam. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse ao seu filho: traga-me ainda mais um. Ele, porém, lhe disse: não há mais vasos algum. Então o azeite parou. Então veio ela e fez saber ao homem de Deus, e disse ela: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Eu queria nessa noite compartilhar com você algo que Deus colocou no meu coração, e algo que eu já vivi em algumas áreas da minha vida, e sempre as minhas experiências com o Senhor me sustentam em determinadas guerras. Muitas das nossas vitórias e muitos dos nossos relacionamentos com Deus é o que vai fazer a grande diferença quando alguma guerra se levantar contra nós. As experiências que Deus tem trazido para nós servem de memoriais, servem de lembranças, para que quando você enfrente um outro momento difícil, você se lembre que o Deus que fez uma vez tem poder para fazer quantas vezes forem necessárias para que a vitória chegue até você, amém? Essa história me remete a alguns questionamentos e algumas afirmativas. E a primeira afirmativa que quero fazer nessa noite é que não há problema se você não sabe o que fazer, desde que você saiba aonde ir para buscar ajuda. Eu vou repetir: não há problema quando você não sabe o que fazer. Com certeza muitos de nós já estivemos diante de algumas situações que a gente não sabia o que fazer. A Bíblia, de uma forma muito clara, fala sobre a história do rei Josafá, em 2 Crônicas capítulo 20, aonde um exército de inimigos se levanta contra ele, e a notícia que chega a Josafá: tem um exército que está vindo aí, e ele é em número muito maior do que o seu exército. A Bíblia diz que Josafá teve medo. Ele olha para o céu e diz assim: Senhor, eu tenho medo e não sei o que fazer, mas os meus olhos estão em ti. Então não há problema quando eu e você não sabemos o que fazer, quando alguma coisa foge do nosso controle, desde que a gente saiba aonde nós vamos pedir ajuda. Então, aonde ir quando você não souber o que fazer? Saiba aonde ir quando você não souber o que fazer. Você já conhece a história da viúva, mas eu quero apenas lembrar para você o que estava acontecendo naquele momento. Segundo o relato da própria viúva, o marido dela era um servo do profeta, andava com o profeta, vivia com o profeta. A gente não sabe o que ele fazia, se ele carregava a pasta do profeta, se ele ficava na recepção, recebendo os irmãos com cafezinho, com bolo. Não sabe se ele trazia água. O que a gente sabe, segundo o relato dela, é que aquele homem era um dos discípulos do profeta. E a morte chegou àquela casa. E quando a morte chegou, aquela mulher foi pega de surpresa, porque ela não sabia. Imagino eu, conjecturo eu, que ela não sabia que o marido devia alguma coisa a alguém. Ela só foi descobrir isso quando naquele dia, pela manhã, talvez ao sair para fora, no quintal, estender uma roupa, ou o filho foi na padaria comprar alguma coisa, chega uma notícia: tem 2 camaradas aí fora, tem uns credores aí fora, que estão querendo levar os seus filhos como parte do pagamento da dívida que o seu marido deixou. E aí a gente fica imaginando uma coisa, irmãos: uma viúva, que já não era uma posição ou uma situação
favorável naquele tempo, sem dinheiro, tendo a sua única esperança de mudança de vida, porque a única esperança de mudança de vida daquela mulher é se os filhos começassem a trabalhar e começassem a trazer sustento para dentro de casa. A única fonte de esperança daquela mulher está tentando ser roubada. Na verdade, não roubada, está tentando ser tirado dela como um pagamento de uma dívida. Tudo era desfavorável. Não havia nada absolutamente favorável àquela situação. Ela não tinha uma ideia, ela não tinha um banco para credor, ela não tinha alguém que pudesse pedir ajuda, que tivesse, não, peraí, eu vou pagar, como o samaritano, que passou ali, viu aquele homem doente, falou assim, olha, pode cuidar dele, eu pago, a conta é minha. Ela não tinha nada disso. Tudo naquela cena era desfavorável. Nada corria a seu favor, apenas uma única coisa: ela sabia onde pedir ajuda. Ela não ficou para lá e para cá, meu Deus, e agora como vai? Quando ela viu um problema, ela sabia aonde ela buscaria ajuda. Só Deus poderia fazer um milagre acontecer para mudar aquela situação. Só Deus. Por isso, ela foi em direção ao representante de Deus, que era o profeta. Eu não sei porque eu vou perguntar isso nessa noite. Talvez não seja para ninguém aqui. Talvez seja para alguém que vai assistir esse vídeo depois, ou se está assistindo agora na internet. Mas deixe-me perguntar, para qual direção você vai quando você está diante dos seus problemas? Para a direção de quem que você segue quando alguma coisa sai do teu controle? Preste atenção no que eu vou lhe dizer. O lugar onde você deposita a sua esperança determina se você vai ou não receber o milagre que você precisa. O lugar onde eu deposito a minha esperança determina se eu vou receber ou não o meu milagre. Há uma canção do Ministério Renascer que diz: Jesus, eu creio, há um milagre me esperando no altar. Eu quero dizer para você, existe um milagre à tua espera diante do Senhor dessa igreja. Quem crê nisso pode glorificar o nome do Senhor, pode dar glória a Deus ao Senhor, dê um aplauso a Ele, aleluia. Eu não sei para quem pode ser esse recado nessa noite, mas eu não vou guardar para mim, eu vou entregar. Você não vai ter resposta se você insistir no lugar em que você está, que não tem nada a ver com o milagre que você precisa. Eu não sei para que essa palavra, mas vou repeti-la. Você não vai conseguir resolver nada do que precisa ser resolvido se insistir em permanecer num lugar que não tem nada a ver com o seu milagre. Vou dar um exemplo. Quantos precisam de um milagre aqui nessa noite? Em que área for? Você não vai encontrar esse milagre ao sair desse culto, chegar em casa, ligar a sua televisão e assistir Big Brother. Não vai. Só tem alguma coisa contra Big Brother? Tudo. Tudo. O Big Brother não me aproxima do meu milagre. Eu amo futebol, amo. Né? Eu falei para minha filha que o melhor homem para se casar seria um vascaíno, porque se ele não deixou o Vasco até hoje, não vai deixar ela de jeito nenhum. Mas ela casou com um flamenguista. Eu amo futebol. Recebi um convite para ver Vasco e Nova Iguaçu no domingo, 4 horas da tarde, camarote, comida, tudo pago. Mas eu tinha algo que eu precisava receber da parte de Deus. E você acha que eu estava aonde? E glória a Deus que me livrou da vergonha. Você consegue entender o que eu estou dizendo para você?
Eu não sei para quem Deus está trazendo esse recado, mas se você insistir em estar nesse lugar, se você deseja uma resposta, esse lugar não tem nada a ver com o milagre que você quer, com o milagre que você precisa. Amém? Amém? Não se apoie naquilo ou naqueles que não terão uma resposta do céu para a sua vida. Não se apoie naquilo ou naqueles que não terão uma resposta do céu para a sua vida. O livro de Crônicas conta a história do rei Asa. Eu não vou me prender a ela, mas Asa, ele foi ameaçado. Asa está sendo ameaçado por forças hostis, segundo a sua palavra, e Asa simplesmente pega a sua confiança e deposita no rei da Síria. Asa conhecia Deus, e ao invés de colocar a sua confiança em Deus, ele simplesmente coloca a sua confiança no rei da Síria. O seu plano de ação, o plano de ação de Asa, consistia em pagar a Ben-Hadad por mercenários, soldados mercenários, para poder proteger o seu reino. E quando o profeta vê isso, ele se levanta e diz assim: porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte com aqueles cujo coração são totalmente dele. Segundo Crônicas, capítulo 16, verso 9. Por que o profeta está dizendo isso para Asa? Porque Asa poderia colocar Deus como seu escudo. O que o profeta está dizendo para Asa é: Asa, se você tivesse buscado ajuda aos céus, a sua vitória já teria chegado há muito tempo. Se você tivesse buscado ajuda com a pessoa certa, no lugar certo, a sua vitória já teria chegado há muito tempo. Irmãos, o mesmo Deus que queria se mostrar forte para Asa, quer se mostrar forte para você também nessa noite. Aleluia! Ir na direção de Deus, procurar a ajuda de Deus, significa pedir, orar, crer, confiar e saber esperar que aquilo que você precisa vai chegar. Deus tem prazer em realizar milagres na sua vida. Você crê nisso? Faz um barulho de adoração nessa noite. Aleluia! O apóstolo Paulo, ele está exortando os filipenses a não andarem ansiosos. Vocês estão muito ansiosos. Paulo está dizendo: não sejam ansiosos por coisa alguma. Eis que as suas petições sejam conhecidas diante de Deus. Filipenses capítulo 4, verso 6. Irmãos, aqui no Recreio não tem ninguém assim, mas lá em Vila Isabel, lá em Vila Isabel tem muitas pessoas que todo mundo sabe dos problemas dela, pastor Marinho. Pode chamar de Marinho? Aqui é Maria, Mari, como é? Senhor Brunet, como é? Existem pessoas que todo mundo sabe do problema dela, menos Deus. Todo mundo conhece. Ela passa pela rua, né? Ela passa horas contando o problema para os outros, sobre as suas lutas, manda mensagem para geral, mas ela é incapaz de vir no altar. Ela é incapaz de se colocar diante de Deus. Ela é incapaz de orar. Ela é incapaz de jejuar. Ela é incapaz de ir ao monte. Ela é incapaz de ter um tempo de adoração. Ou seja, ela se apoia em todos, menos naquele que vai trazer a resposta para ela. Ah, pastor, mas Deus sabe o que eu estou passando. Sim, Deus sabe. Ele sabe tudo. Ele sabia que Adão havia pecado, mas ele foi irmão de Adão. Deus sabia o que Davi fez. Deus sabia o que Pedro faria. Deus sabe tudo o que acontece comigo e com você. E ainda assim, Ele está te esperando. Ele está esperando você dizer: Pai, me ajuda. Pai, eu preciso de Ti. Pai, Tu é a única saída. Pai, Tu é a minha única esperança. Pai, Tu tens a resposta
Messias terrestre, irmão. Pare com isso. O que eu vou falar aqui, eu falo porque conhece o pastor Marinho. Mas tem muito líder por aí que se sente à vontade de gerar pessoas dependentes dele. Se não for minha oração, se você não vier no meu culto, no culto que eu prego, não, irmão. Tem muita gente que quer gerar um povo dependente. Dependente. Não, se eu não tocar em você, esquece isso. Nós não somos assim. Eu não sou assim. Marinho não é assim. Nós não somos assim. A gente quer que você ame a igreja. A gente quer que você ame a obra. A gente quer que você deseje estar em comunhão com os irmãos. Que é nessa comunhão, aqui nesse ajuntamento de um monte de gente imperfeita, né? Dá uma olhadinha para o lado aí. Vê se esse cara aí do lado é perfeito. Já diz assim: eu tenho uma palavra para te dar. Vai, fala para ele assim: eu tenho uma palavra para te dar. Você não vale nada, mas eu gosto de você. A gente quer gerar um povo apaixonado em servir, com obra social, porque a gente crê na obra. A gente crê porque a fé sem obras é morta. Mas a gente não quer pessoas dependentes de nós. A gente não quer pessoas que, não, se eu não for aí, não, esquece isso, irmãos. A gente quer que você corra para a presença daquele que tem a resposta que você precisa. A gente quer que você busque aquele que tem a resposta que você... A gente quer que você se torne um dependente. A gente quer que você se torne um prisioneiro do amor de Cristo. A gente quer que você não tenha, assim como a corça suspira pela corrente das águas, o nosso desejo como líder é que você suspire todos os dias pelas águas que não vão acabar, pelas fontes das águas inesgotáveis, e você ame a presença de Jesus. A mulher procura Eliseu e Eliseu diz assim: o que é que eu tenho com isso? Essa frase, o que eu tenho de fazer, o que hei de fazer, o que eu tenho com essa história? Você está vendo a mim? O que eu tenho com isso? Eliseu não estava sendo grosseiro, apesar de parecer, mas o que ele estava mostrando para ela era: esse problema é Deus quem vai solucionar, se você quiser ouvir e obedecer a sua voz. O profeta poderia dizer assim: me dá um tempo que eu vou lhe tomar um café, já eu trago sua resposta. Mulher, você está vindo até mim? Você acha que eu tenho condições de resolver isso? Não. Ouça a direção de Deus e obedeça. Escute Deus. Mas foi ele que trouxe a palavra. É lógico, ele era representante de Deus. O profeta tipificava a presença de Deus, a pessoa de Deus. Mas o profeta fala assim: não tente encontrar solução no homem. Não tente encontrar solução numa palavra humana, porque quem vai resolver o teu problema é Deus. Aleluia. Amém? Deixa eu te dar um recado nessa noite. Se você estiver disposto a ouvir a voz de Deus, você vai ter que desistir de continuar a sua peregrinação atrás de profetinha ali, profetinha aqui, canto do vaso ali, ou ali o negócio gira. Não, se você quer ouvir o que Deus tem, vai buscar Deus, porque Ele tem a resposta para a sua vida. Muitas direções não te levam a lugar nenhum, irmão. Você sabia disso? Lembra da famosa caixinha de promessa? Quem é do tempo da caixinha de promessa? As azuis, elas que tinham a palavra mais maneira, né? As vermelhas, amarelas, meu Deus do céu. Como é que a gente fazia na caixinha de promessa? Vamos lá? Não, essa aqui não. Baralhava assim, ó, sangue de Jesus tem poder.
gente vai no pastor Marinho, fala, pastor Marinho, eu estou com um problema. Pastor Marinho chegou de manhã, levantou, orou, falou, Senhor, me dá uma palavra para abençoar o teu povo. Aí você vai lá e ele te dá uma palavra, você, gostei não. Vai no pastor André, teu nome, pastor? É André? Assis? Vai lá, não, vou no pastor Assis. Pastor Assis, acho que está mais no fogo hoje. Vai lá, pastor Assis, queria falar com o senhor. Pastor Assis, de repente dá uma palavra diferente da palavra do pastor Marinho. Aí ele não se conforma. Quarta-feira é o culto do pastor Márcio, eu vou lá no pastor Márcio. Aí você tem 3 direções, 3 caminhos. Sabe o que você vai fazer? Vai pegar 3 pedrinhas, vai jogar para o alto assim, ó. Aqui eu pegar essa direção que eu sigo. A gente tem que parar com isso, irmão. Peregrinação por palavra. Tu acha que Deus é um Deus que hoje diz sim, aí se arrepende e diz não? Manda ir para a esquerda. Não, errei, vai para a direita. Você quer uma palavra para mudar essa história? Ela está no altar. Ela está nos seus joelhos dobrados. Ela está no seu tempo de adoração. A gente está virando uma igreja fast food. Sabe o que é uma igreja fast food? Eu quero resolver agora. Agora. Não tem agora, irmão. O agora de Deus pode levar uma semana, pode levar 10 dias, pode levar um ano. Como é que eu vou me comportar durante esse tempo de espera? Segurando na mão dele. Ele é um Deus de aliança, ele é um Deus de promessa, ele não é homem para mentir, amém? Tudo que ele disser ele vai cumprir, porque ele é fiel, aleluia. Muitas direções não te levam a lugar nenhum. Busque ouvir a voz de Deus através da sua palavra, através da oração. Às vezes me entristece muito como pastor de igreja. Eu sou pastor de igreja, não sou pastor itinerante, eu sou pastor de igreja. Às vezes me entristece muito quando alguém faz um gabinete e ali externa o seu problema, e ali abre o seu coração, e aí eu chego no culto, começo a procurar, cadê o João? Meu Deus, o João tinha que estar aqui. Esse ambiente profético transformaria um clamor num decreto. Esse ambiente profético transformaria um clamor numa chave para abrir uma porta. Esse ambiente profético se tornaria um bálsamo que cura. Uma palavra seria transformada num bálsamo. Cadê o João? No dia seguinte o João está postando uma foto. Eu me lembro uma vez, pastor Marinho, eu era pastor lá na Pacentar ainda. Essa história parece cômica, mas ela é muito triste. Eu atendi um jovem e ele falou assim, pastor, a gente precisa orar. Meu pai bate na minha mãe, meu pai pega, bate na minha mãe, todo dia eu estou assistindo isso, todo dia. Eu falei, você crê no poder de Deus sobre a vida do teu pai? Eu creio. Vamos fazer um jejum. Segunda-feira, vamos fazer um jejum de 0 hora de jejum, de segunda-feira a 0 hora de terça-feira. Fechado. Irmão, na época o pastor Marcos mandou eu comprar alguma coisa no centro de Nova Iguaçu. Estava um sol daquele de sábado. Sábado fez sol, não fez? Estava um sol daquele de sábado. Eu andando no calçadão de Nova Iguaçu, mas com uma fome, com calor. Eu do nada vi uma coxinha gigante vindo na minha direção assim, ó. Um sol. De repente, não sei se foi o diabo, se foi o Espírito Santo, pegou meu rosto, virou assim, ó. Mas dentro da lanchonete. Quando eu olhei, quem está sentado comendo um joelho. O abençoado do filho do pai que batia na mão. Eu falei, olha, pastor Márcio. Falei, papai parou de bater na mamãe, filho. Jesus está respondendo, resposta rápida. Pastor, eu fiquei com fome. Não suportei. Meu coração entristece, irmãos. Quando a gente tem problema, a gente sabe onde tem a resposta, mas a gente prefere procurar soluções superficiais.
Uma simples melhora não é a cura completa. Lembra de Ezequiel? Os ossos se moveram, juntou carne, juntou tudo. Já não era mais o aspecto de um vale de ossos secos. Já era um lugar onde corpos estavam espalhados, com pele, tudo direitinho. Mas diz o texto, mas ainda não havia o Espírito, ou seja, a obra não estava completada. Então continua profetizando, continua adorando, continua crendo, continua declarando, porque a vitória e o milagre vão acontecer. Eu termino essa mensagem. Hoje tem festa, né? Vou terminar a mensagem. Mas eu termino essa mensagem te dizendo que por saber aonde ir, naquele momento da sua luta, a história daquela mulher terminou diferente das notícias que circulavam ali na vizinhança. A história daquela mulher terminou com uma notícia diferente do que o povo estava falando. Você pensa que fofoqueiro é só dos dias de hoje? Tinha fofoqueiro naquela tempo também. A vizinha do lado falou assim: menina, sabe o que está acontecendo? Vão levar os filhos da Maria. Aquele marido dela ficou devendo, vão levar os filhos dela. Coitada. Já viu um burburinho no meio dali da aldeia, dizendo que aquela mulher, aquela viúva, ia perder tudo. Só que o inferno se frustrou. Vamos dizer essa frase juntos, diga: o inferno se frustrou. Não, diga mais uma vez, diga: fica com medo de dizer inferno, não, você não vai para lá. Meu Deus, eu dei uma boa notícia, você tinha que celebrar. Não fica com medo de falar a palavra inferno, porque você não vai para lá. Oh, glória. O inferno se frustrou. Diga lá, vamos lá. O inferno se frustrou. Quem torceu contra se frustrou. Isso já é uma palavra profética na sua vida. Tem gente achando que a tua história vai terminar do jeito que está. Vai se frustrar. O inferno está se levantando para ver vergonha. Vai se frustrar. A família do crente lá vai se frustrar, porque você vai terminar dizendo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O inferno vai se frustrar. Quem se levanta contra vai se frustrar, porque os céus sempre vencem. Os céus sempre vencem. Os céus sempre vencem. Eu fico imaginando a cara das vizinhas. Eu fico imaginando a cara das pessoas que torceram contra. Isso não é evangelho da vingança não, tá, meu irmão? Isso é o que a Bíblia diz. É porque tem gente que prega o evangelho da vingança. Isso não é evangelho da vingança não. Eu prego o que a Bíblia diz: para cada dia de vergonha tem dupla honra. Amém? Se Deus fecha uma porta aqui, Ele abre outra ali. Então, isso é o evangelho. Jesus veio para pagar arrancou todo o escrito de dívida que era contra mim. Eu devia, e hoje eu não devo mais por causa dele. Amém? Então, isso não é evangelho. Não. Eu estou pregando o que a Bíblia diz. Então eu fico imaginando todo mundo que está olhando para a sua vida hoje, dizendo assim: acabou. Aquela família ali, ó, acabou. Aquela história ali, acabou. Aí, ó, os filhos, o marido indo embora. Irmão, na minha história, na minha vida, só termina quando Ele dá a última palavra. Mas o que eu estou vendo, eu não ando pelo que vejo, eu ando por fé. Hoje pode estar um credor na minha porta batendo: me dá o teu filho. Mas se eu souber aonde procurar ajuda, aquele credor vai ter que reconhecer: eu tenho Deus, eu tenho Deus, eu tenho Deus, a minha casa tem um Deus, eu tenho uma promessa, e aquele que prometeu é fiel para cumprir cada uma das promessas. O inferno se frustrou. E o que é que eu termino dizendo para você nessa noite? Redefina o seu GPS espiritual.
em lugares que não tem nada a ver com o seu milagre, hoje à noite, não resete no seu GPS espiritual. Vá para o lugar certo. Quando você não souber o que fazer. Porque se você não souber o que fazer, mas estiver no lugar certo, essa história vai mudar. Amém? Apesar de você não me conhecer, quantos creem aqui nessa noite que há poder na palavra do Senhor? Então levante a sua mão. Eu quero declarar, em nome de Jesus, estamos alguns dias antes do mês de março terminar. Eu quero dizer que esse mês não termina sem que você celebre a vitória da sua história. Quem crê nisso, dá um aplauso ao Senhor. Vamos ficar de pé. Vamos adorar ao Senhor, amém? Pastor Marinho vai batizar esse ano alguém na sua casa. Amém? Esse ano, essa igreja vai batizar alguém na sua casa. É a primeira palavra profética que eu fiz uma aliança com Deus que eu liberaria onde quer que eu estivesse. A segunda palavra profética: se tem alguém da sua casa que está longe dos caminhos do Senhor, Deus vai trazer de volta. Não importa qual é a distância, Deus vai trazer de volta. Agora, esteja pronto para receber. Como assim, pastor? Presta atenção no que eu vou lhe dizer. A Bíblia fala sobre o filho pródigo que volta para casa. Você não vê o pai na varanda com o dedo, não te falei? Está vendo? Agora, nem o filho, nem o marido, nem uma esposa, nem um primo, ninguém da tua família vai voltar para casa se você tiver com o dedo apontado. Eles vão voltar se você tiver com os braços abertos. Pastor Marinho, eu não sei quantas pessoas foram embora daqui, mas se elas voltarem, eu estava andando, talvez eu vá me emocionar em falar isso. Eu estava andando pela rua de Vila Isabel hoje. Eu encontrei com uma irmã que saiu da igreja tem quase 5 anos, mas pensa nas atrocidades que ela falou sobre mim. Coisa que eu não tinha nada a ver com a história. Eu somente apresentei alguém a ela. Eu disse: olha, essa pessoa trabalha, faz os trabalhos para mim da igreja.
ainda esse ano. Segundo, se tem alguém longe, não importa qual é a distância que ele está do altar, ele vai voltar para casa. Quem recebe essa palavra? Dá um aplauso mais uma vez ao Senhor.